Bem, boa noite a todos e todas. É com imensa satisfação e alegria que damos início hoje ao ciclo de debates preparatórios para o Simpósio Integrado da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro deste ano. Esse ciclo de debates, cujo nome é Educação e Psicanálise cara a cara com racismo estrutural, seguirá nas próximas quartas-feiras do mês de setembro, nos dias 16, 23 e 30, nesse mesmo horário de hoje, onde a cada encontro debateremos sobre a temática da psicanálise, da educação, do racismo estrutural, articulado aos diferentes níveis de escolaridade. Antes de iniciarmos o nosso debate, eu gostaria de prestar alguns agradecimentos. À diretoria da SPPA pelo apoio e confiança, ao Grayson pelo dedicado e competente apoio técnico, aos colegas psicanalistas envolvidos nos trabalhos com comunidade, parceria SPPA-SMED e Projeto Pescar, que desenvolve há muitos anos rodas de conversa com educadores, oferecendo uma escuta aos dramas dos educadores que arduamente lutam por uma formação e capacitação de suas funções, cuja importância para o desenvolvimento emocional das crianças e seus familiares é de um valor inquestionável. Um agradecimento também à comissão organizadora desse ciclo de debates pelas sensíveis trocas de ideias e pelo verdadeiro engajamento no trabalho. E um agradecimento muito especial aos nossos convidados de hoje, Gladys, Jefferson e Eneida, que em breve apresentarei a todos. Pensar em nossa temática de hoje, a educação e a psicanálise cara a cara com racismo estrutural na educação infantil, é legitimar o ambiente escolar como um espaço rico em diversidade e pluralidade cultural, onde os diferentes se encontram e convivem. Levando em consideração que o racismo e a violência de seu ato são fenômenos ainda presentes que se alastram ferozmente desde o passado, arraigados em nós pela transculturalidade, determinando nossas vidas e relações, urge que pensemos nas marcas que essas atitudes vão deixando e se estruturando desde a mais tenra infância. Precisamos lidar com a temática étnico-racial no cotidiano da escola, em suas diversas áreas. Não há como negar o fato de que as desigualdades raciais continuam persistentes e impactando fortemente as condições de vida de nossas crianças e de todos nós. E como psicanalistas, sabemos que a invisibilidade e o silenciamento dessas questões podem ser o pior destino na estruturação da subjetividade. Para tal, estamos então propondo hoje, na nossa primeira conversa desse ciclo de debates, uma experiência de letramento racial crítico, um conceito criado pelo movimento negro, cujo objetivo é abrir um fórum de discussão através do qual as práticas racistas sejam discutidas e repensadas, criando posicionamentos e problematizações e, consequentemente, transformando as relações. O letramento racial deve se fazer presente no ambiente escolar com as crianças, com seus pares, nas práticas pedagógicas, nas ruas e nas diversas instituições. Enquanto psicanalistas e cidadãos, temos um compromisso com o sofrimento que o mal-estar social causa, sobretudo pelos efeitos que o racismo, a desigualdade e a exclusão produzem na subjetividade dos indivíduos. Então, nós vamos iniciar com um vídeo bem curtinho como estímulo.
O vídeo chama-se O Teste da Boneca. Esse teste foi idealizado pela psicóloga social americana Mem Phipps Clark em 1945, que dedicou-se ao estudo da identidade e autoconsciência racial durante a primeira infância. Ou seja, como e quando as crianças negras tomavam consciência de sua identidade racializada. Esse experimento teve um impacto significativo na legislação educacional dos Estados Unidos na época, pois foi declarado inconstitucional que as escolas fossem separadas entre estudantes negros e brancos. Então vamos ao videozinho. Grayson, por favor. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nero. Perché ti offendo? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. No Mercado Livre, você encontra milhares de produtos e... Obrigado, Grayson. Bem, não tem como não nos tocarmos, né, com esse vídeo. Agora passaremos a palavra para os nossos convidados, iniciando com Gladys Elis Kescher, professora associada da URGS, mestre e doutora em educação, coordenadora do Uniafro da URGS, membro do GT 26A do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, artigo que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em escolas públicas e privadas, criadora da coleção Giz de Cera, Cor da Pele. Gladys, é um prazer te ter aqui conosco. A palavra é toda tua. Bom, boa noite, Joyce, boa noite aos companheiros de mesa, boa noite às pessoas que nos assistem, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite recebido e dizer que é sempre um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade poder conversar sobre o tema do racismo e, especialmente, interligar essa discussão à educação infantil, pensar a escola destinada à criança bem pequena. Então, eu gostaria de dizer que eu vou falar de um lugar específico,
que é de uma professora que atua há 32 anos e que forma professores há 25 anos. Por que eu quero demarcar esse lugar de formar professores? Porque é a partir deste olhar que eu vou trazer algumas questões para a nossa discussão, tá? O desafio de formar educadores capazes de perceber a importância das suas escolhas pedagógicas na formação dos sujeitos bem pequenos. Também gostaria de dizer que parte das coisas que eu vou trazer para a nossa discussão vem de um campo teórico específico, que é o campo onde eu, enfim, transcorro ao longo dos últimos anos, onde eu tenho intermeado as minhas pesquisas e meu trabalho, que é o campo dos estudos culturais, que especialmente dá uma relevância à cultura e às representações que a cultura veicula, né? E dentre essas representações, hoje me interessa olhar as representações étnico-raciais, né? Nos brinquedos, na mídia, na propaganda, nos livros literários, e a filosofia da diferença, porque me parece que nós, quando falamos da questão racial, estamos diretamente imbricados em discutir diferenças e o que fazemos com estas diferenças. Então, desde já, né, eu queria colocar que o racismo é uma construção da cultura humana, não é uma propriedade, um privilégio ou uma dor exclusiva da sociedade brasileira, mas que aqui, na nossa sociedade, o racismo é uma estrutura a partir da qual se constrói o projeto de nação. A nação brasileira se constrói a partir da ideia de uma ideologia racial que tem por base a supremacia branca sobre as demais raças. Então, desde o início, quando o português chega a estas terras, o modo como essa nação vai se construir tem por premissa a supremacia branca e uma hierarquização racial. Essa hierarquização que a nossa sociedade constrói é a base do racismo do nosso país e a base a partir do qual as relações se estabelecem e as instituições são construídas e mantidas. Por que eu digo isso? Porque é importante, então, para que a gente possa pensar o título do seminário e os percursos que nos interessam enfocar, que educação e psicanálise têm trajetórias distintas em relação a esse tema. Nesse sentido, eu quero trazer que a educação vem se debruçando sobre as questões do racismo e os seus efeitos há bastante tempo. O campo da educação também, diferente do campo da psicanálise, além de ter um arcabouço científico de produção feita nas universidades, nos diversos organismos, em ONGs, enfim, que vem tematizando o racismo e seus efeitos, ele tem um arcabouço teórico. A educação brasileira é regrada por teorias e também regrada por uma legislação antirracista, que se construiu a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, nós temos na educação brasileira leis que tentam combater o racismo a partir das salas de aula, especialmente a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e as diretrizes curriculares nacionais para a educação para as relações étnico-raciais. Bom, dito isso, de que há dois percursos, eu não vou me ater ao percurso da psicanálise, porque não é meu campo. Eu vou me ater ao percurso da educação, por onde a educação vem andando. Neste instante, portanto, eu acho que a educação tem avanços importantes. Nós, no estado do Rio Grande do Sul, temos o único Tribunal de Contas de todo o país que fiscaliza o cumprimento dessa legislação que combate o racismo na educação. Então, isso é um dado, é um feito, é uma construção da sociedade gaúcha, é uma construção do movimento negro, de pesquisadores e pesquisadoras negros e brancos que vêm se dedicando a entender e combater o racismo. E acho que é importante demarcar, porque, bem, é um tema pesado, é um tema difícil, mas temos coisas a comemorar. Temos uma fiscalização atuante, temos um Tribunal de Contas que vem auditando as redes públicas e privadas, vem fazendo apontamento nas redes de educação e ajudando prefeitos e gestores a compreenderem o tamanho da tarefa, porque ela é imensa. O racismo, como eu já disse, ele está na base
das estruturações que sustentam nossas relações e nossas instituições. Bom, também acho importante nós pensarmos na questão que diferencia esses dois caminhos da educação e da psicanálise. Enquanto no Brasil a educação é acessível a todos, a psicanálise não é. Então, um dos dados que coloca esse percurso de educação num patamar diferente é o fato de que a educação acolhe a todos, tá? Especialmente a escola pública põe em relação sujeitos das diversas pertenças raciais. Indígenas, negros, nesta categoria pretos e pardos, e brancos estão em convívio dentro da escola pública, às vezes dentro da escola privada. E este convívio nos coloca a base para entendermos que a escola não é uma instituição isolada, mas está dentro do contexto da sociedade brasileira. Nela se produz e reproduz as relações presentes na nossa sociedade. Dito isso, eu vou puxar a discussão para a educação infantil. Então, acho que talvez um dos grandes desafios da educação infantil, pensando na educação infantil da escola escolarizada, institucionalizada, é pensarmos que no período da educação infantil, do 0 aos 6 anos, a criança está construindo sua autoimagem e sua autoestima. Isso é um dado bastante importante. Por quê? Porque nós somos em relação, nos construímos em relação. Então, o olhar do outro, o olhar de fora para dentro, dá as bases a partir das quais eu posso me construir como um ser humano. Neste sentido, é de especial importância as escolhas que o educador, dentro da escola de educação infantil, vai fazer. O que ele escolhe levar para a sua instituição, para a sua sala de aula, disponibilizar no cotidiano das salas de aula. Neste sentido, então, o que eu venho advogando há algum tempo é que é preciso atenção criteriosa a estas escolhas. Os livros que um professor leva, os brinquedos que ele oferta, as brincadeiras que ele propõe, a mediação que ele faz aos conflitos havidos dentro de uma sala de aula, impactam nos efeitos que estas escolhas terão nas subjetividades das crianças, negras, indígenas e brancas. O que eu estou dizendo é que se o sujeito aprende a ser racista, reproduz dentro da escola comportamentos racistas construídos fora do ambiente escolar e também dentro dele, ele pode aprender a não ser racista, a combater o racismo. Esta é uma escolha que é possível que se faça. É uma escolha legal, obrigatória, e é uma escolha moral. Ela ainda não se efetiva, por quê? Porque ainda temos um processo bastante intenso de negação do racismo na sociedade brasileira. Acho que neste instante de pandemia, talvez o que nós tenhamos de mais produtivo nascendo seja o fato de que as pessoas brancas, pelos efeitos que a pandemia vem produzindo nas populações negra e indígena, vem observando que, sim, o racismo produz dano, produz sofrimento. E este era um sofrimento que estava, durante muitos séculos, confinado, delimitado à existência destes sujeitos, negros e indígenas. A pandemia faz com que todos precisem encarar os efeitos do racismo. E acho que, neste sentido, a branquitude, ou seja, a pertença racial branca, começa a perceber os efeitos que as suas escolhas vieram produzindo nos sujeitos da nossa sociedade brasileira. Bom, voltando então às nossas salas de aula, há um especial interesse nas escolhas. Segundo um dos elementos que eu gostaria de trazer, e que comumente aparecem nas discussões sobre racismo e educação infantil, é que os adultos tendem a imputar uma pureza, uma ingenuidade, uma não historicidade ao sujeito infantil. Então, é muito comum, nestes anos, não é? Trabalhando com formação continuada, nas pesquisas, que eu escute de professoras. Mas as crianças pequenas não são racistas. Eles são tão pequenininhos. Não há racismo na educação infantil. E eu costumo dizer que aí nós temos,
Então, o segundo elemento que eu gostaria de trazer para a discussão. É preciso que nós tenhamos consciência de que a criança, desde o seu nascimento, é um sujeito histórico. Ela não é imune às relações e à ambiência que a circunda. Ela é atravessada pelas relações que cotidianamente se estabelecem com ela, ao redor dela. Neste sentido, portanto, sim, crianças bem pequenas podem manifestar comportamentos racistas. No cotidiano das escolas, as educadoras veem cenas que não se sentem sequer psicologicamente preparadas para enfrentar. Crianças brancas empurrando crianças negras dos brinquedos, se negando a dar a mão nos momentos de brincadeira, às vezes batendo, surrando, xingando as crianças negras. O que eu costumo dizer para os educadores? Temos crianças em sofrimento. A criança que está sendo discriminada e a criança que está discriminando. Ambas nos apontam que é necessário uma intervenção desse educador para que este sofrimento cesse, para que a criança que está sendo discriminada se sinta apoiada, perceba que o adulto vê seu sofrimento, não ignora e que vai ajudá-la, e a criança que está discriminando para que perceba pela primeira vez, porque talvez seja o primeiro adulto a lhe dizer isso, que o seu comportamento não é adequado e está produzindo sofrimento. E que ela vai ser auxiliada a modificar seu comportamento. Então, essa é uma intervenção que eu acho bastante importante, e este é um entendimento que eu acho importante. Não há esta ingenuidade infantil, não há esta não historicidade. A criança pequena é um sujeito histórico, é um sujeito partícipe e que vai aprendendo. Eu costumo exemplificar me referindo a uma cena bem típica, bem corriqueira, quando as crianças, na sua primeira semana de vida, são levadas ao pediatra, né? Aquela consulta tradicional após o nascimento. E eu digo, bem, pensemos uma família de classe média branca. Então, aquele bebezinho vem todo protegido no colo. Esta família desce na frente do consultório. Se há um jardineiro arrumando este jardim, um homem negro, esta família cruza por este sujeito e não o cumprimenta. Se há uma faxineira higienizando esse prédio, esta família cruza por esta faxineira e não a cumprimenta. Apenas neste simples gesto de ignorar o outro, sem que abram a boca para fazer nenhum tipo de manifestação explicitamente racista, esta família já está educando este bebezinho, já está trazendo ao mundo do sentido e da linguagem este sujeito de um modo racista. Então, acho que também algo que é importante que nós pensemos nessa discussão é que o tempo inteiro eu estou dizendo, né, comportamentos racistas, posturas racistas. Por quê? Porque é preciso que se entenda que o sujeito é um ser em transformação. Quando eu digo para uma criança pequena, tu és racista, 10 minutinhos. Eu percebo que eu estou condenando este sujeito a um estado absoluto e imutável. Tu és. Quando eu digo tu estás tendo um comportamento, eu estou indicando a mutabilidade, a transformação, a possibilidade educativa. Por fim, para finalizar, é fundamental que nós pensemos na realidade das escolas infantis, na mediação dos conflitos, e uma mediação que não seja ingênua. Normalmente, os professores tendem a aproximar as crianças, exigir que elas se abracem, que peçam desculpas, como se esse gesto do afeto forçado fosse suficiente para assustar os comportamentos racistas e, sobretudo, para assustar o dano que estes comportamentos provocam. O que eu digo é, não. É preciso mediar as relações, fazendo com que os sujeitos percebam que os seus comportamentos produzem efeitos e que estes efeitos podem ser transformados. Eu quero finalizar dizendo que nós, professores dentro das escolas, vemos diariamente estes conflitos raciais. Nas famílias, na chegada das crianças, no cotidiano das salas, nos eventos institucionais, enfim, né? Temos acesso a esse conflito cotidiano. Eu penso que essa discussão ela precisa ser aprofundada, sobretudo, pelas famílias brancas. Né? É preciso parar e pensar, parar e refletir. Quais são as escolhas que vêm sendo feitas? Quais brinquedos, livros, filmes, artefatos estão sendo disponibilizados
dentro das famílias, dentro das instituições, para que nós possamos transformar essas representações, trazer quantitativamente representações protagonistas e positivadas das identidades raciais negras e indígenas, e através dessa atitude ativa, propositiva, não neutra, mudarmos as nossas relações. As minhas provocações iniciais são essas. Obrigada. 15 minutos, Gladys. Eu ainda fui indo, não te avisei aos 10, te avisei aos 13 que a gente tinha combinado, mas assim, ó, muito obrigada, excelente as tuas contribuições, acho que tu traz questões importantes sobre as práticas racistas, sobre a questão de como combater essas práticas racistas, né, e questões fundamentais sobre a neutralidade. Acho que nós vamos ter bastante coisas para debater depois. Agora, eu passo a palavra para o Jefferson Fidelix, professor, arte educador e músico, vice-presidente da Biblioteca Comunitária Alvo Cultural, pertencente ao bairro Rubem Berta, realizador do projeto Contação de Histórias Africanas na Educação Infantil e idealizador do projeto de palestras pedagógicas Meu Aluno Não Para. Jefferson, é um prazer te ter aqui conosco e a palavra agora é tua. Ok, então, primeiramente, queria desejar boa noite a todo mundo, né? Queria agradecer pelo convite, né, feito. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência, porque eu sou professor de educação infantil também, né? Eu desenvolvo um projeto com música, através de musicalização musical, né? Com crianças de 0 a 6 anos. Mas para chegar a falar todo esse desenvolvimento dentro da sala de aula, eu faço essa interlocução de tudo que eu vejo, de tudo que faz parte da minha cultura, de tudo que eu cresci vivenciando, e aí eu faço uma transformação, uma análise de como eu posso reverter isso dentro da sala de aula. Então, eu vou fazer um resgate um pouquinho de como foi a minha experiência como criança, e aí depois eu faço um recorte de como eu procedo dentro da sala de aula, quantidades de conflitos, que nem disse a Gladys, e essa realidade que a gente vive dentro da sala de aula. Então, eu venho de uma família, né, humilde, né, uma família que veio há muito tempo do interior, né? Eu tive uma infância sem o meu pai, né? Porque o meu pai acabou falecendo aos meus... minha mãe estava grávida de mim de 6 meses, né? E ele acabou falecendo. Então, eu tive uma infância bem turbulenta, sendo criado pelas minhas irmãs. E pela minha mãe também, mas a minha mãe muito pouco, porque trabalhava muito, né? Então, assim, a primeira coisa que eu lembro associada ao racismo era minha mãe falar para mim, quando eu saía muito com meu cunhado, ia aos jogos do Inter e tal, e aí ela falava assim para mim: Jefferson, olha só, cuida, seja bem educado, porque tu é pretinho, então, né, eles sempre querem colocar a culpa em alguém negro, né? Então, seja educado, porque já basta a gente ser negro, a gente tem que ser, provar 3 vezes mais do que a gente é. E ela falava isso várias vezes, né? E tanto que isso fixou na minha infância. E eu fui crescendo, né? E eu fui reparando muitas coisas, principalmente quando eu era mais adolescente, eu fui reparando muitas coisas. Que quando eu chegava na parada, muitas vezes tinha uma senhora branca, né? Ela trocava de lado, né? Eu chegava a algum lugar, muitas pessoas não me ouviam, demoravam para me atender, né? Passavam pessoas pela minha frente e eu ficava aguardando, né? Então, esses pequenos fatos foram fazendo com que eu percebesse, não, peraí, alguma coisa errada está acontecendo, né? E aí, quando eu comecei a ter um contato maior para a escola, eu comecei a passar também por algumas questões de bullying,
né? Apelidos ofensivos, né? Xingamentos dentro da sala de aula. Ah, mas tu não consegue te expressar direito, é porque tu é assim, né? Então, foram várias pequenas coisas que foram aglutinando e fazendo com que eu tivesse muitos problemas dentro da sala de aula, muitos problemas de aprendizagem, né? Que eu tivesse muitos problemas de autoestima. Eu era um cara completamente tímido, né? E aí eu encontrei na minha vida uma coisa chamada cultura. E a cultura fez eu ouvir, fez eu escutar, a cultura fez eu estudar, a cultura me deu um conhecimento de qual era o meu papel na sociedade e que eu tinha que ocupar um papel na sociedade de contestar as coisas que eu achava erradas, né? E aí eu fui construindo novamente toda a minha identidade, né? Desde cultural, fui analisando como é que era a minha família, fui analisando como é que era o contexto social de onde eu vivia, uma zona periférica, né? Bom Jesus, com mais de 35 mil habitantes, né? Então, eu fui começando a analisar isso. E fazendo um recorte de quando eu chego, quando eu começo a ter contato com a arte e educação, de ensinar alunos, de promover oficinas, eu começo a ver essa diferenciação. Eu começo a ver essa diferenciação, independente de classe social, ela ainda continua existindo, né? E aí eu começo a ter que mediar esses conflitos dentro não dentro da sala de aula, mas dentro das oficinas que eu dava. Eu dava oficinas culturais e dentro das oficinas que eu lecionava, eu comecei a ter que mediar esses conflitos, né? E aí, quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, eu comecei a perceber que as crianças, elas têm um grande problema, que é a falta de identificação. Elas tinham muitas faltas de identificação, e aí me remete à minha infância, à minha adolescência, onde eu curti um desenho, que vocês devem conhecer, chamado Super Choque. Foi o único desenho que eu consegui me identificar, que eu adorava, que eu interagia com o personagem, que era chamado Virgil, e o personagem era um super-herói que, por causa de um acidente químico, ele acabou ganhando superpoderes, e ele dava choque, ele resolveu combater o crime através disso, né? Mas o que aconteceu? Esse personagem, esse personagem do desenho, ele tinha um pai totalmente autoritário, né? Ele tinha amigos que remetiam a cenas de violência, né? Amigos problemáticos que viravam meta-humanos, que roubavam, né? Que maltratavam pessoas, e aí ele tinha que combater os amigos. Então, já trazia toda uma questão de que morar na periferia, de ser negro, é totalmente violento, é uma coisa agressiva, né? E aí, quando eu trago a contação de histórias para dentro da sala de aula, eu faço uma transformação disso. Eu começo a contar para eles que, no período pré-colonial africano, existiam reis, existiam rainhas, existiam pessoas que faziam coisas fantásticas, pessoas que eram referências, que existiam impérios, né? Que existiam pensadores, muitas coisas existiam dentro desse contexto. E aí começa a ocorrer essa transformação da autoidentificação, né? Da autoidentificação da criança, né? Com a figura negra, admirar a figura negra, e ela vai se identificar e vai entender que ela também é negra, e que é uma coisa muito bacana ser negro, né? É uma coisa muito legal ser negro. E aí desconstrói aquela ideia que a gente viu no vídeo inicial, né? Que é como é que eu posso dizer, um transtorno bem impactante, né? Quando a gente olha uma pessoa negra dizer que uma boneca que interage com a sua própria imagem, que ela deveria se auto-identificar,
ela não se identifica e ainda diz que é negativo por não ter determinados padrões que tem a boneca branca, isso é gravíssimo. E isso, infelizmente, né, a Gladys já falou um pouquinho, mas infelizmente é uma situação que a gente convive em escolas muitas vezes, né? A gente convive isso em escolas muitas vezes. Então, eu trabalho sempre com a questão da autoestima, trabalho sempre com a questão da cultura, que é muito importante as crianças saberem que o que elas cantam da onde vem, né? A cultura delas da onde vem, né? Que é uma cultura rica, que pode ser utilizada de várias formas, né? E é importante que quando aconteça qualquer tipo de conflito, ambas as partes sejam chamadas e o professor possa saber que esse conflito ele pode ser sanado não só pedindo para o coleguinha abraçar, mas com atividades pedagógicas direcionadas para que a turma possa, no contexto geral, também dialogar sobre esses problemas, porque não é um problema somente da menina e do menino que brigaram ou discutiram e tiveram esse ato. É um problema do professor detectar isso e saber quais alternativas que ele pode usar, né? Qual atividades, brincadeiras, questionamentos que eles podem fazer para acabar entrando fazendo com que as crianças possam entender que no mundo elas têm um lugar, né? E quem ocupa cada lugar? E que elas estão em um lugar chamado escola, que nesse lugar existem muitas outras crianças, sejam elas negras, indígenas, sejam elas brancas, elas vão ter que conseguir conviver dentro desse ambiente e respeitar as regras e limites e se auto-identificar com uma série de coisas que existem naquele lugar, e isso vai preparar elas para a vida. Então, quando a gente fala de racismo, né, e o racismo estrutural, porque ele vem de uma estrutura que as pessoas acabam praticando ela sem pensar, né, em pequenos gestos, que nem falou a Gladys, né, em pequenos gestos do cotidiano, né, no tá entrando num restaurante, né, a forma de ser tratado num restaurante, a forma de ser questionado por um pai dentro da escola de educação infantil, né? Então eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive. Eu sempre trabalhei com a questão musical, né? Sempre trouxe músicas de diversas nacionalidades, de diversas formas para dentro das minhas aulas, né? E aí eu trabalhei várias músicas, músicas com influência latina, música com influência italiana, música de vários cantos do mundo a gente trabalha, porque eu acredito que a arte ela é plural, né? Ela é global. Então tem que trazer tudo que existe na arte, tem que trazer dentro da sala de aula para isso auxiliar no desenvolvimento da criança, né? Então, eu nunca fui questionado por trazer uma música italiana, eu nunca fui questionado por trazer uma música latina, eu nunca fui questionado por trazer uma música grega. Mas quando eu fiz um projeto que eu fui trazer a música africana, brincadeiras africanas, né, sons originários africanos, instrumentos africanos, eu fui questionado por vários pais dentro da instituição. Fui questionado por que eu estava desenvolvendo aquele tipo de atividade, né? Porque muitas vezes eu não desenvolvia. Por que agora eu estava desenvolvendo? Porque o filho dela chegou em casa cantando daquele jeito, tocando um instrumento daquele jeito, né? Então, esses atos que demonstram que o racismo estrutural, ele existe, né? Ele existe e ele é uma coisa a ser combatida pela gente, porque é uma coisa que existe em pequenos atos,
né? Ele é muito tênue, ele é muito quase natural. E a gente precisa, sim, ter uma postura em relação a isso, né? Então, eu vou terminar minha fala dizendo que a gente precisa ter um diálogo entre as crianças, ter um diálogo entre as famílias e, principalmente, sempre respeitar a cultura e a origem de onde vêm as crianças e essas famílias, né? A gente acaba caindo num erro de achar que esses tipos de conduta das crianças vai terminar rapidamente com um tapinha nas costas. Não, porque a criança, ela interage com o meio onde ela vive. E se o meio onde ela vive não está preparado para ela respeitar as diferenças, infelizmente, se não houver nenhuma intervenção, ela vai continuar reproduzindo isso, né? Então, é necessário que tanto a criança, quanto os pais, quanto a direção da escola e a comunidade, elas tenham um empenho e desenvolvam um papel de interlocução e, de certa forma, desconstrução dessa visão, né? Então, é muito importante esses lados estarem conectados. Então, espero que eu tenha acrescentado muito no nosso debate de hoje. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Que satisfação, né? Que eu acho que eu e todos que estamos assistindo estamos tendo, né? De ouvir até agora a Gladys, o Jefferson, falas sensíveis, né? Acho que o Jefferson traz questões também muito sensíveis da sua história pessoal, né? Que ilustra muito bem o que a gente também hoje está querendo pensar e refletir, e toda uma questão, né, da arte, né, e da cultura como objeto transformacional para essas crianças, que foi também a tua experiência e que hoje tu está podendo, né, tá aí como modelo para essas crianças, né? A Gladys tem uma experiência também, né, com os giz de cera, que depois talvez ela possa trazer para nós. Mas vamos adiante, né, que eu fico aqui querendo escutar, mas fico numa função de organizar. Vamos seguir agora, vamos passar a palavra para Eneida Yankelevich, médica e psiquiatra, psicanalista, membro efetivo com funções didáticas da SPPA e psicanalista de crianças e adolescentes pela SPPA. Eneida, agora a palavra é contigo. Obrigada. Boa noite, gente. É um prazer estar de novo com a Gladys e Jefferson. E eu vou dar um parênteses. A Joyce está nos coordenando muito bem, porque nós fizemos reuniões preliminares que foram muito legais, mas foi muito difícil fazer a gente parar de falar. E as mulheres ganhando do Jefferson ainda. Então, eu espero conseguir dizer o que eu pensei em dizer no tempo adequado. Primeira coisa, a gente sempre começa agradecendo o convite, mas dessa vez eu quero agradecer mesmo, porque esse encontro e pensar sobre esse encontro, e talvez especialmente o meu encontro com a Gladys, o Jefferson e a Joyce, nas conversas que a gente teve, me fizeram sentir que eu estava aprendendo. E aprender é transformar, e se transformar traz dor. Sempre tem dor, e tendo dor tem sempre uma certa oposição e uma certa resistência. Então, isso é a primeira coisa que me ocorreu. E eu fiquei pensando, o que eu poderia falar? Deixa eu fazer um parênteses, eu não vou falar sobre indígenas, porque vai ter uma mesa específica sobre isso, e o que moveu a experiência que eu quero tornar o mote da minha fala aqui foi o encontro e as questões que se levantou sobre a negritude. Então, eu quero só especificar isso de por que eu não vou falar de outras raças. O que aconteceu comigo foi muito o que eu quero falar, que foi o meu percurso a partir desse estímulo e a partir do encontro com vocês e do muito que eu me sinto aprendendo. A primeira coisa que aconteceu é que eu, na minha maneira de
sonhar, o que eu gostaria é que a gente estivesse encontrando 4 indivíduos semelhantes, diferentes, se escutando, debatendo, trocando ideias, construindo conhecimento juntos. Mas aquele nosso encontro, que vai virar boteco, já combinamos isso, mas me fez ver que isso é um sonho, que acontece em parte, mas o argumento enfático, a força e a consistência do que vocês, especialmente a Gladys Jefferson, me falavam, me fez ver que isso ainda não é o essencial. O essencial ainda é o discurso do negro se fazendo reconhecer e respeitar. Eu acredito que nós, seres humanos, não temos que nos gostar, não temos que concordar, mas nós temos que nos respeitar. E isso me fez muito bem. Eu saí muito otimista, mas muito chateada comigo mesma. E acho que isso é uma das vantagens que a psicanálise oferece, que é da gente poder pensar sobre a gente mesmo. E eu sou judia, não acho, nunca achei que é a mesma coisa ser judeu e ser negro. Eu sempre, inclusive, pensava, eu que estou sentindo isso, imagina quem tem na pele, que sente o tempo todo. Então, mas me mobilizou muito e eu sou muito grata por isso. E aí eu encontrei, porque eu fui estudar, fui ler, fui ver o que eu podia, também sou grata por isso, num antropólogo que estuda a especificidade, você deve conhecer, do racismo no Brasil, o eu não sei dizer o nome direito, Kabengele Monanga, uma coisa que me fez muito sentido. Ele diz que as relações entre os negros e os brancos, elas se dão na individualidade, mas na vida coletiva também. Então, me parece que o que mudou em mim é uma noção da importância do trabalho da voz do negro na coletividade, a minha obrigação de pensar e ouvir o negro coletivamente. E o racismo é algo coletivo, é da minha individualidade, mas é algo realmente da coletividade. Uma coisa que eu aprendi e conheci muitas coisas, gente, que eu ouvi um historiador pernambucano, especificamente de Recife, o Jones Manuel, numa entrevista para o Caetano Veloso, dizer assim: a gente diz racismo estrutural, porque está nas estruturas, mas aí a gente lê 1 ou 2 textos e acha que a gente não é mais racista. E é algo que fez eu me sentir exatamente assim. Então, me mobilizou muito e mexeu muito comigo, tudo isso. E aí eu tenho a tarefa, certamente porque eu trabalho com crianças há muitos anos, de pensar as repercussões disso e como eu posso contribuir para essas falas tão bonitas de vocês e tão consistentes para pensar o ensino na infância, né? A educação infantil. Aí, primeiro que eu pensei, o que é educação? Bom, para o Freud, é uma das profissões impossíveis. Ele dizia que era uma profissão impossível. E tem um conceito muito bonito de um analista que foi pediatra durante mais de 40 anos, que é o Winnicott, que ele diz que a função da educação, a boa educação, seja dos pais, seja na escola, pode ser aproximada da função do meio ambiente, que proporciona condições para o bulbo se desenvolver em Narciso. Eu acho que não é à toa que ele escolheu essa flor. Mas isso me fez pensar que o que a psicanálise pode contribuir tem a ver com a fala de um professor francês que teve aqui e que tem a ver com o que vocês dois disseram, que é o Bernard Gose, que ele disse o seguinte: quando a gente vê um cavalinho nascer e um ser humano, uma cria de um ser humano e de um cavalinho, o cavalinho nasce pronto, desequilibra um pouco, mas fica de pé e vai lá na mama. O bebê humano, se ninguém fizer nada, morre. Ele disse: eu acredito em evolução natural, em Darwin, como é que isso se sustenta? E a resposta dele me fez pensar muito, e se fez pensar muito no meu encontro com vocês e com essas reflexões que surgem. Ele diz: é porque o bebê humano nasce com um cérebro e uma mente abertos para acontecer no encontro com o outro. E isso multiplica as possibilidades
que o cavalinho não tem, porque tem toda uma possibilidade fechada. Então, o encontro multiplica e eu sou muito grata por esse encontro. O que eu gostaria de dizer, que eu acho que dá um outro jeito de pensar o que vocês estão dizendo, é que esses bebezinhos que vêm com essa mente aberta para acontecer no encontro com o outro, eles têm uma capacidade que a gente não se dá conta, que é de perceber a nossa essência, de encontrar e se identificar com o que é inconsciente em nós, com aquilo que nem a gente sabe. Os filhos conhecem a gente melhor que ninguém, né? Então, eu também assisti um documentário que eu recomendo muito, que se chama, você deve conhecer, Olhos Azuis, que é uma experiência realizada por uma antropóloga americana. Esse documentário é de 1996, em que, entre várias coisas muito impressionantes que acontecem, um pai negro, e o racismo nos Estados Unidos, segundo o Munanga, é um racismo específico, é claro, é evidente, ao contrário do que é aqui. O pai negro diz, vocês imaginam, é um encontro multirracial, né? Como é que eu fico? A minha filha vem da escola destruída, que ela é feia, que ela é burra, que ela sai menos pior que os outros, que a professora não escuta a ela, tal. E eu junto as minhas forças e digo, não é verdade, isso não é assim, nós somos todos iguais, cada um com as suas diferenças e tal. E eu pensei que era isso, é uma das eu tenho duas reflexões, essa é uma delas que eu quero trazer para a gente pensar. Essa menina certamente se beneficia dessa ajuda do pai, mas ela percebe um pai, e eu acho que isso tem a ver com a história das bonecas, que o Jefferson também lembrou, ela se identifica com o aspecto do pai do qual o pai não está consciente, que é a dor, a desvalia, o sentimento de humilhação, o esforço que ele tem que fazer para isso. E isso vai marcando a identidade da menina da mesma forma. E eu fiquei, quero dizer para vocês, muito contente, porque eu, claro, entrei mais em contato com todo um movimento negro que eu conhecia, admirava, não tinha tido coragem de entrar em contato, e eu acho que as futuras gerações, elas vão encontrar adultos negros capazes de se reconhecer e se respeitar em função de todo esse movimento de retomada, inclusive da história que não é a história dos brancos, né? A história dos brancos é uma parte, uma versão. E elas vão poder se identificar com aspectos inconscientes de pais negros mais capazes de se respeitar. E, espero, vão encontrar brancos mais capazes de se responsabilizar pelo racismo que tem. Então, essa é a primeira parte que eu pensei que podia ser uma consideração da psicanálise contribuindo para toda essa reflexão. Outra coisa também tem a ver com a minha trajetória, Jefferson. Eu toda a minha vida estudei em colégio público, eu nunca fui de colégio israelita nem nada, toda a vida. Eu tenho 66 anos, já é uma longa vida, um longo andar, como diz o Mário Quintana. Mas eu fui, desde a creche, com 2 meses eu já estava no colégio, no Instituto de Educação, do qual me orgulho profundamente. Eu fiz toda a minha vida escolar em colégio público. Eu fui do colégio de aplicação, eu e a Gládia já conversamos sobre isso, que era um colégio vanguarda, ligado à Faculdade de Educação. Eu era do Instituto de Educação. Quantos colegas negros eu tive? Eu não me lembro. Maior, que a gente lembra mais, eu sei, quase nenhum. Na Faculdade de Medicina acho que tinha algum, que eu fiz a federal também. E quantos professores negros eu tive? Nenhum. Então eu fiquei pensando, como é que isso é possível? Pois a população brasileira, como é que o colégio público? E aí eu me lembrei de um conceito de um psicanalista francês, o Green, que é o conceito de alucinação negativa. Alucinação, todo mundo sabe o que é. É a gente não ver o que ali está. O Green, que trabalha a negativização na constituição da gente, do ser humano, ele moldou esse conceito de alucinação negativa, que é não ver o que ali está.
É a única explicação que eu consigo encontrar para não ter negro de não ver. O que eu quero dizer é que também isso cria, e eu acho que está sendo bem utilizado, uma noção no negro de ouvir a palavra que o branco está dizendo e não sabe o que está dizendo. Eu aprendi muito isso na nossa última conversa. Então, o que isso me faz pensar? Me faz pensar de novo, eu vou me referir às palavras desse estudioso Munanga, porque me marcou muito, e já vou me aproximando do fim, que ele disse que as armadilhas das relações entre brancos e negros, elas não podem ser evitadas quando não há consciência delas. E isso toca direto no que a psicanálise, para mim, é a necessidade da gente se conscientizar para se responsabilizar. E responsabilizar-se é diferente de culpabilizar-se. Eu sou capaz de me responsabilizar, e além de querer ser amiga da Gladys do Jefferson pro resto da minha vida, que da Joyce já sou, desde que ela era pequenininha, eu sou capaz de me responsabilizar e tentar transformar isso em uma ação que mude a mim e que mude meu encontro com os outros. Se eu me culpabilizar, isso não vai ser assim. E, para mim, a coisa mais valiosa do trabalho psicanalítico, parênteses, que está tentando ir às ruas, tem movimentos muito bonitos de psicanalistas, especialmente jovens, que nos ensinam tanto, botando cadeirinhas nas praças para poder dar escuta para os invisíveis, brancos, negros, amarelos, pobres. Enfim, para mim, o mais valioso da psicanálise é a possibilidade de ajudar a gente a se tornar consciente e se responsabilizar pelo que a gente é, para que isso se torne algo que possa ser vetor de saúde, como a gente aprende na medicina. Então, eu quero finalizar agradecendo de coração ter conhecido vocês, exigir o boteco, que a Joyce vai ter que organizar, e dizendo que eu pensei muitas coisas, aprendi muito, e tomara que depois eu possa falar sobre uma experiência que eu li. Obrigada, Eneida. Eu estou aqui na função chata, né? Não, Porque essencial. mas as falas estão ótimas. Eu acho que tem toda uma costura, né, das falas de vocês três para a gente chegar, né, na psicanálise e poder pensar nessa questão da responsabilização, de nos conscientizarmos e de nos responsabilizarmos, que é esse processo de transformação que tu falaste, que nos causa dor. Que toda transformação causa uma dor. E eu acho que esse é o processo que talvez a gente vem passando aos pouquinhos e que o objetivo desses ciclos de debates é que a gente possa promover, né, esse deslocar do lugar, esse transformar. Né? Bem, agora, né, em função do tempo, nós temos já 2 pessoas inscritas, tá? Eu vou levantar as questões, o Grayson vai me ajudar. Nós temos aqui Ana Rosaura Moraes Springer e Denise Laude. Grayson, como é que nós fazemos? Eu já providenciei, elas já estão entrando aqui na tela. E as pessoas que quiserem participar, basta clicar na mãozinha que tem na barra de baixo, que aparece aqui pra gente. Tá, obrigada. Ana Rosa Moraes Springer já entrou. Boa noite, Ana Rosaura. Boa noite, eu estava num outro espaço que não permitia nem mesmo eu escrever no chat, eu acho que eu entrei no local errado. Eu queria falar especificamente com o Jefferson e com a Gladys, não que os demais não saibam falar do tema, mas sentir na pele é outra coisa. Na escola, sempre quando me falavam, eu sou casada com uma pessoa de origem clara, né? Quando eu entrei na família, fui vista com olhos de empregada. Mas tudo bem. Então, aí eu comecei a ver por que eu estou sendo vista assim. Eu jamais tinha percebido, desde a minha infância, que eu era tratada diferente, porque eu não me via diferente, porque eu não era diferente. Eu simplesmente era quem eu realmente sou.
E quando se trata agora de questões heterorraciais, que está despertando a gente para perceber quando tem isso contra ti, tu não nota. Porque é tão comum não falar sobre isso, falar quando tu vai num restaurante e a pessoa pede para tu limpar a mesa, pensando que tu... Não que limpar a mesa seja problema, se fosse minha função eu faria, mas não era. E tu tem que dizer assim, mas que estranho, eu pensei que tu deveria fazer isso por mim. Então não precisa de chegar a este ponto se desde pequeno, lá na infância, pequenas falas forem ditas para nossas crianças, está não quero denegrir a tua imagem, eu jamais tinha percebido, eu falava que este termo é um termo ruim. Então, não é, eu entendo que falta um pouco de cultura para nós, de aprendizagem, para dizer que alguns termos levam a algum entendimento que no primeiro momento, por falta de conhecimento, a gente acaba utilizando, né? Então, quando o Jefferson fala, quando ele falou sobre essa realidade dele, é uma realidade que até pode doer quando criança, mas depois tu começa a perceber só um pouquinho. Eu vou tomar atitude, e lá na infância eu deveria ter feito isso. Mas eu não me sentia atingida porque era uma coisa normal, eu não me sentia. Para vocês verem que o que a criança, depois, exatamente das bonecas, ela apontou uma coisa que apontavam para ela. E esse é o diferencial, né? De tu te ver naquele lugar. O meu esposo é claro, e esses dias eu disse para ele, tu não pode dizer o que é sentir na pele porque tu não tem uma pele. Tu não é negro. Eu não posso dizer que é um gordo porque eu não sou gorda. O gordo emagrece. O gordo pode emagrecer, eu não posso ficar branca e nem quero. Nem quero. Então, são essas questões que eu penso que é muito importante ser falada aqui. Eu agradeço o espaço. Eu não tinha participado de nenhum lugar onde eu ouvisse essas questões. Então, muito feliz mesmo, muito contente de poder estar conversando com vocês. É só um desabafo para dizer que vale a pena fazer essas atividades, porque deixa o nosso coração mais tranquilo. Obrigada, Joyce, pela tua atividade. Está muito bem mesmo. Obrigada. Obrigada, Ana Rosaura. É muito importante também a tua participação, né? E tu formar parte desse coletivo aqui conosco, né? Podendo falar. Bom, eu passo agora livremente, né, a palavra para o Jefferson, Gladys, própria Neida. Vou tecer um comentário bem rápido, Ana, que eu acho que tu trazes várias questões assim, né, que tornam complexo e ao mesmo tempo importante esse diálogo que a gente está travando. A primeira, né, quando tu traz as questões da linguagem, né, eu acho que é importante a gente pensar novamente os efeitos que a cultura vai produzindo. A língua é viva e os significados que a língua vai atribuindo às palavras se transformam, podem se transformar, né? Então, sim, nós crescemos com uma naturalização da nossa língua portuguesa, como se aquilo que a língua portuguesa exprime não produzisse efeitos, né? Então, uma coisa simples que eu fazia no tempo que dava aula no ensino fundamental, se nós pegarmos um dicionário e formos ver o significado das palavras negro e branco, nós vamos ver o quanto a língua é atravessada por essas relações que a cultura produz, por essas relações racistas, né? Então, tu trouxeste o exemplo da palavra denegrir, né? Vou acrescentar, até hoje a gente diz, não, vamos esclarecer isso. Bom, novamente, estamos usando uma expressão que denota um entendimento que algo que se torna claro se torna melhor. Novamente, um sentido de racismo. Nós aqui nos usamos muito, né, no cotidiano das crianças pequenas, nas creches, quando elas caem, se machucam, ai, que judiaria. Ora, o que nós estamos dizendo com esse nosso ai, que judiaria, né? Então, é importante, outra frase muito comum, né? A gente diz, ai, nem imagina, eu fiz um programa de índio esse fim de semana. O que é este programa de índio? Então, a língua, ela não é neutra, né? Ela carrega sentidos, e sentidos que são construídos na cultura. Se estamos numa cultura racista, tendemos a construir sentidos racistas. O que é importante? Eu acho que também, né, é a gente pensar, além da possibilidade de transformar, a possibilidade de percepção. Eu fiz o meu curso de letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entrei com 15 anos, me formei com 19, eu era a única mulher negra dentro daquele curso de licenciatura. Fui ensinar língua portuguesa e usava a norma culta padrão sem nenhum tipo de filtro ou problematização
em relação aos sentidos da nossa língua. Então, acho que isso já é uma percepção importante. E a tua fala dos lugares, né? Tem, enfim, autores, autoras, artistas maravilhosos que vêm problematizando essa questão racial. Tem uma menina chamada Bianca Santana, que tem um livro chamado Quando Me Descobri Negra. E um dos textos dela, que eu acho lindo, ela tematiza essa questão do lugar, né? Ela descreve nesse pequeno poema a ida a um evento. Então, ela é uma mulher negra parada num evento, aguardando a amiga para ir embora. E nos 5 minutos em que ela está aguardando a amiga, 5 pessoas brancas se aproximam dela demandando. Uma quer saber onde fica o toalete, a outra quer que ela sirva, se ela pode trazer mais uma taça de espumante. A outra quer que ela, derrubamos uma taça, tu pode ir lá limpar? Então, essa coisa do lugar que o negro experimenta tão fortemente, ela nos diz, nos atravessa e, óbvio, nos afeta, né? A questão é o que fazemos com isso. O que, como sociedade, como indivíduo, decidimos fazer com isso. Constatar é o início, mas a gente precisa, além da constatação, começar a mexer para que essa dor se transforme numa potência e para que esse racismo se transforme em um convívio respeitoso. Jefferson, queres falar alguma coisa? Eu achei interessante que ela falou, que é uma questão que a gente estava trazendo aí, da questão da invisibilidade, e ela dialoga com a nossa falta de autoestima. Quando a gente vem de uma origem humilde, quando a gente é negro e a gente ainda não se deu conta da importância que tem da gente se auto-identificar e dizer, sim, eu sou negro e eu posso fazer muitas coisas tão quanto uma pessoa branca, e eu quero meu espaço na sociedade, porque antes de ser preto ou branco, todos nós somos cidadãos, né? A gente passa por um trauma tão grande, porque a gente vê a nossa mãe, né, lutando, sofrendo vários tipos de discriminação, e durante a vida inteira, e a gente acaba fazendo esses questionamentos. Será que vale a pena eu estar lutando tanto contra isso? Será que vale a pena? Será que não é o certo isso? Né? É o que a gente... às vezes a gente fica devaneando, assim, será que ele realmente está errado? Isso afeta tanto a autoestima da gente de uma forma, né, que a gente acaba achando que a gente não tem força e que não vale a pena a gente acabar peitando essa luta, né? E aí, assim, eu vou dar como depoimento meu que a cultura fez essa ferramenta. A cultura, ouvindo músicas contestadoras, principalmente o rap, que eu ouvia muito Racionais quando eu era adolescente, e as letras me fizeram eu saber que eu era negro, sim, que eu tinha que lutar, e que existia um sistema onde não permitia que o negro ocupasse o seu espaço. E que, sim, ele deveria lutar de várias formas, através da arte, através da música, estudando, de várias formas. O negro tem direito, sim, de ser inserido na sociedade, né? E esse trauma que ela passa é um trauma que todos nós passamos, que a Gladys também já deve ter passado, que meus amigos devem ter passado, que toda a sociedade acaba passando. Porque o racismo, ele traz cicatrizes profundas nas pessoas, né? A ponto de elas acharem que a vida delas é isso mesmo, né? Isso pode ser surreal para vocês, pode achar que... Mas a baixa autoestima faz com que as pessoas achem que elas não têm capacidade, né? E aí é o reflexo do que a Eneida falou, que daí não temos grandes doutores, não temos professores nas universidades, não temos porque, além da barreira da discriminação, existe a própria barreira cultural feita pela falta de autoestima. E isso acaba acarretando em vários problemas. Então, eu acho que a gente tem, sim, que conhecer, e a cultura é uma ferramenta muito boa para a gente
conhecer isso, né? Poder ampliar o nosso horizonte e saber o que está acontecendo ao nosso redor, para a gente poder, sim, bater o peito e dizer assim, eu sou negro e eu quero meu espaço na sociedade porque eu tenho direito. Uhum. Muito obrigada, Jefferson. Denise, coloca o teu microfone ativo. E agora, vocês me ouvem? Sim, me sim. veem bem. Bom, eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse encontro, porque eu faço parte desse grupo que organizou, e eu estou muito feliz com a presença da Gladys, que eu não conhecia, mas já li bastante a teu respeito, e com a presença do Jefferson, de quem eu gosto muito, desde que ele era menino e antes mesmo de ser, e de quem eu tenho muito orgulho por tudo que faz. E eu queria aproveitar para dizer que, assim como a Gladys falou, que a cultura é atravessada pelo racismo estrutural, a nossa cultura, e assim como o Jefferson falou que com a nossa baixa autoestima a gente não consegue peitar isso, eu queria comentar sobre o teste da boneca, a respeito do qual eu li, e ele me causou um desconforto muito grande naquela ocasião, mas eu deixei trabalhando na minha cabeça e hoje eu entendi por quê. Eu acho que esse teste é um teste racista, esse teste da boneca, porque ele não avalia o racismo, ele induz a uma resposta racista. Porque se as crianças negras que participaram desse teste eram crianças italianas, elas foram criadas em culturas estruturalmente racistas, para as quais ser negro é ser feio. Você se lembra daquele filme Feios, Sujos e Malvados? É da escola? Sim. A pergunta do teste é quase uma pegadinha, um pega-ratão, é quase uma covardia, porque para a criança negra que responde ao teste, para ela não ser considerada nem feia e nem má, ela vai tender a responder que bonitos e bons são os bonecos brancos. Eu não sei se vocês concordam com isso. Inclusive, houve uma criança que hesitou e a outra abaixou a cabeça e eu senti que ela ficou triste, talvez. Mas ela hesitou e a boneca feia é a boneca negra, feia e má. Então, agora, eu tinha que dizer isso porque isso ficou trancado desde que eu li, ponho para discussão de vocês. No mais, eu considero o nosso encontro um encontro histórico para a nossa sociedade. Parabéns para todos vocês. Obrigada, Denise. Passo a palavra para vocês. O que vocês gostariam de comentar? Eu quero tecer um comentário bem rápido, né? Eu acho que ali tem dois cruzamentos, a partir da fala da Denise, me faz pensar em dois cruzamentos. Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa numa Escola Municipal de Educação Infantil da Restinga. E como todos nós conhecemos, o bairro Restinga ele é nascido da transferência de uma comunidade majoritariamente negra, aqui da Ilhota, na região da Cidade Baixa, para o extremo sul da cidade. Uma transferência que se dá sem problematização, sem estrutura pública, enfim. Né? É um bairro que nasce e é um bairro onde a cultura negra e a identidade negra tem um protagonismo e tem uma voz, ao mesmo tempo em que são, digamos, subjugados ou contidos pela gestão pública. Né? Bom, e nesse meio nós fizemos uma pesquisa sobre a identidade racial, porque nos interessava justamente ver numa escola onde o grupo majoritariamente era composto por crianças negras, como elas se relacionavam com bonecas de corporeidade adulta, portanto não eram bebês, mas bonecas Barbies negras e brancas. Então, o que nós fizemos foi introduzir essas bonecas nos brinquedos da sala das crianças, filmar, gravar, observar, anotar como elas interagiam com essas bonecas, as trocas, as negociações, enfim. E depois, ao perceber, ao analisar esse primeiro movimento,
nós começamos a fazer intervenções nestas bonecas, de tal sorte que mudamos a estética das bonecas negras, emprestando a elas o aparato que as bonecas Barbies brancas também tinham. Apetrechos, carros, estetoscópios, roupas de festa, pirotecnias, né? Porque essa é outra das características das bonecas Barbies negras. Mais acessíveis, elas são, no geral, com roupas mais singelas e menos apetrechos. Bueno, escolhemos esses bonecos porque eram crianças de 5 anos. Então, nós queríamos ver como é que era essa relação. E havia trocas muito interessantes, enfim, uma série de comentários. Não cabe aqui eu falar sobre isso, podemos falar em outro momento. Mas o que eu queria dizer é que esse experimento, para mim, ele traz duas questões que não aparecem, evidentemente, no experimento, e que hoje, aqui, século XXI, olhando para o experimento, nós podemos interpor. A primeira das questões é a identidade racial dos pesquisadores. Né? Por que eu digo isso? Porque pesquisar não é uma atitude neutra, né? A identidade racial do sujeito que pesquisa, ela produz efeitos no sujeito pesquisado, tanto mais na criança. Então, se essas crianças talvez fossem perguntadas, indagadas por pesquisadores negros, talvez tivéssemos aí uma mudança nessas respostas. Essa é a primeira das questões. E a segunda é que eu acho que sim, eu falo muito isso para as minhas estagiárias, né? Quando elas me dizem que é absurdo, uma criança negra, eu fui discutir com elas questões raciais, perguntei como é que ela se identifica e ela disse que é branca. Isso é uma realidade bastante presente nas salas de educação infantil e nas escolas infantis, famílias negras que se declaram brancas. E eu costumo dizer, olha, em algum aspecto essa criança está te sinalizando um pouco de saúde mental. Porque quando ela está te dizendo eu sou branca, ela não está dizendo que ela não percebe a sua pertença racial, que ela não percebe a sua cor. O que ela está te dizendo é mais profundo. É que ela percebe a sua cor, ela percebe como esta cor, esta fenotipia é significada na literatura, no brinquedo, na novela, no cinema, e ela está te dizendo que ela é bela, heróica, confiável, capaz. Ao dizer eu sou branca, ela está trazendo as significações dessa identidade para a sua identidade pessoal e dizendo eu sou isso. Então, ela não está negando a pertença que ela vê no espelho, mas ela está te trazendo um sentido que ela acha que tu não estás vendo ao olhá-la e ver a sua fenotipia. Então, é um jogo bastante complexo. E eu acho que também esse jogo não aparece ali na pesquisa. Né? Também, evidentemente, a gente pode ter, quando uma criança negra diz eu sou branca, a negação. Sim, é possível. Mas muitas vezes a criança está dando um sinal. Olha, presta atenção. Olha para além do meu fenótipo. Olha para mim. Eu sou todas essas positividades. Sim. Acho que isso é bastante desafiador. Não é muito fácil, mas acho que é interessante da gente pensar. Interessante. Jefferson e Neida, vocês querem comentar? Tem duas pessoas inscritas, tá? E nós, 3 pessoas inscritas, e nós temos 10 minutos e vou barganhar uns 5, 10 minutinhos a mais com o Grayson para ver se é possível. Jefferson, eu passo. Tá, eu acho sim, eu acho que a Gladys já contemplou bastante, né? Então vamos abrir para as pessoas falarem, porque é importante a gente ouvir as pessoas. Tá, então tá. Então assim, ó, eu vou nomear, nós temos assim, na ordem, Ana Rosemary, Alice Becker-Leukovics e Neida Santos de Castro. Tá? Aí a gente vai ter que, infelizmente, encerrar hoje, né, as inscrições de perguntas e vamos continuar na semana que vem. Por ordem, eu acho que foi primeira. Grayson, agora eu me perdi. Ana Rosemary, tu disse. Isso. Tá, obrigada. Me ouvem? Sim. Ah, ok, então, estou aqui dando os ajustes. Queres botar vídeo? Ok. Não, pronto, estou aqui. Uma boa noite. Vamos só tentar, boa noite, vamos tentar ser um pouquinho breve nas questões. Tranquilo, com certeza. Boa noite a vocês. Gladys, um prazer te reencontrar, nos vimos lá na Escola Eliseu, né, há muito tempo atrás. Bueno,
trago essa questão da negritude, está sendo um prazer estar aqui ouvindo vocês, e tem duas considerações, assim, né, não é nem uma pergunta, são mais algumas colaborações. Por quê? Eu, pessoa negra, 52 anos, filha de uma mãe que hoje tem 74 anos, com o ensino fundamental incompleto, ou seja, fui criada por uma pessoa negra com uma mão de obra operária, né? A mãe era empregada doméstica e que não tinha um arcabouço de recursos para positivar as suas filhas, né, e os seus filhos negros, então, nesse lugar. Esse empoderamento que hoje é tão mais comentado e possibilitado, inclusive. Cresci numa época que a mídia não trazia isso, eu fui uma criança que brincou com a Barbie e com a Suzy, do tipo, né, não tinha esse outro elemento. Mas também entendo que muito do que a gente vive hoje, então, no meu caso, vem de um empoderamento positivo de uma mãe negra que trabalhava com famílias brancas, na maioria das vezes, mas uma mãe que conseguiu sempre se colocar e trazer para nós a questão da importância dessa estima. Ou seja, a falta de conhecimento acadêmico não lhe diminuiu a intensidade de empoderar essas suas filhas e filhos e trazer que nós éramos pessoas e somos pessoas de direito. Nunca passei por situações de uma discriminação como estava sendo assim, colocado aqui, né? Bom, de chegar num lugar e ser preterido ou ser confundido com uma empregada doméstica. Morei por um bom tempo numa região de classe média aqui de Porto Alegre e por 10 anos nunca me convidaram, felizmente, a eu entrar por alguma outra porta que não fosse a porta principal. Entendo que isso tem uma questão de colocar-se, de sentir-se, reconhecer-se e passar isso para os outros também. Não é só algo que tu aprende nos livros, é algo que vem de dentro e que tem que acreditar que isso é possível. Já com a minha filha e com a minha sobrinha, numa outra época de vida, onde sim tinha as bonecas negras, onde se falava muito mais sobre isso, também incentivamos as meninas a fazer. Aonde eu quero chegar? Que nós temos que ter isso é de dentro, é da convivência com as pessoas, com os seus iguais, com os negros e não negros, porque juntos a gente vai lá e se empodera, a gente se vê como pessoa de direito, a gente consegue, mesmo quem não tem um conhecimento acadêmico tão maior assim, a gente consegue trazer o que é isso de ser negro e trazer como algo muito belo, não algo que diminui ou que tem que romper extremas barreiras. É um continuar a viver o melhor que puder. Essa é a minha colaboração. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Vamos escutar as três colegas que estão aqui e aí a gente faz uma rodada e fazemos o nosso, infelizmente, fechamento. Foi a Alice, depois a Neida. Alice. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu também faço parte da organização desse ciclo e estou achando muito boa essa abertura, né? Conheço bem o Jefferson e a Neida, claro, eu só tinha tido um contato para um outro evento, né? Eu queria trazer a nossa experiência, como a gente tem um trabalho, né, com os educadores das escolas municipais de educação infantil há 15 anos, e é uma coisa que nos chama muito a atenção. E por isso, hoje, especialmente, está sendo muito importante ouvir vocês, porque a gente faz rodas de conversa para trabalhar sobre o cotidiano e a gente não consegue escutar o racismo. Hoje estou convencida de que o racismo aparece nessas nossas rodas, mas nós não conseguimos escutar. Nós, no caso, psicanalistas brancos, não é? Que não estamos acostumados, agora estamos um pouco mais a lidar com toda essa questão, né? Que a gente nega muito, né? Então, eu acho muito importante a gente poder falar, e há um constrangimento, eu acho, né? De se falar sobre o racismo com os educadores, que muitos são negros, né? E mesmo assim, esse assunto, eu acho que a gente não escuta. Outras dores a gente consegue escutar. Essa é muito difícil e eu acho que a gente precisa muito desses encontros, como a Neida salientou, né, para que a gente possa ter sensibilidade e ouvir, né, essas questões que vocês estão trazendo. Queria agradecer muito a vocês. Obrigada, Alice.
Neida, por favor. Neida, está nos ouvindo? Oi, Neida. Tu está nos ouvindo? Não estou ouvindo. Neida, tu consegue nos ouvir? Não? Pessoal, não estou escutando vocês. Eu não sei se vocês me escutam. Estamos. Tá, é muito importante essa temática, né? Na educação infantil, como a Gladys falou, a gente trabalhar com essas questões já desde a educação infantil, talvez a gente vai formar cidadãos que não tenham mais o racismo, só que é uma luta bem difícil, porque já vem aqui no Brasil, desde 1776, Teresa de Benguela, isso em 1700 já vem essa luta, e hoje no ano 2000 a gente ainda fala sobre isso, né? E a população não se conscientizou ainda, e a gente tem o censo do IBGE que mais de 60% da população é afrodescendente, e aí eu fico me questionando, eu trabalho na educação infantil e me pergunto, cadê esses negros na universidade? Onde é que eles se perdem nesse caminho? Eu até gostaria que a Gladys me respondesse, ou a Eneida, sobre isso, tá, pessoal? Porque a gente cria cidadãos para todos se darem bem na vida, os mesmos, os das classes sociais, os mais vulneráveis, né? Que a grande maioria da nossa população é negra, e a gente vê até o ensino médio, a educação infantil, eles concluem a educação infantil. Quando chega no ensino fundamental, já começa a dar uma baixa. No ensino médio, uma sala com 30, 40 alunos, 3 alunos são negros. E onde é que ficam essas crianças? Não tem um órgão que fiscalize isso, o Estado não está nem aí para esse pessoal. A quem a gente pode se socorrer? A um suporte. Então é isso. E parabéns a todos pela explanação, muito bom. Essa temática é bem importante para nós, assim, ó, para professores, para a gente sempre discutir, que possam ter mais diálogos sobre essas rodas de conversas. Obrigada, Neida. Pessoal, é o seguinte, nós estamos já no nosso tempo, mas nós ganhamos uns 5 minutinhos mais, né? Então, eu passo agora a palavra a cada um de vocês, tá? Que seja a última palavra neste evento, né? Porque, como disse a Eneida, nós vamos seguir em botecos e vamos seguir ainda também aqui, né, na SPPA, a partir das outras 3 quartas-feiras, onde nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de debates, tá? Eu passo a palavra a vocês, que livremente vocês falem. Quem sabe, então, para finalizar, eu estou com vontade de falar muita coisa, mas eu quero agradecer, e eu quero agradecer, várias pessoas da comissão organizadora falaram, eu concordo, isso é um marco histórico, na nossa sociedade não tem um negro, isso é uma coisa muito forte, mas o que eu queria dizer é que eu encontrei nas minhas leituras uma pessoa que já morreu, mas estudou muito racismo, que você deve conhecer, Fulvia Rosenberg, e ela diz que ela gosta de usar a palavra estigma, porque para falar de racismo, porque estigma dá conta do sofrimento do estigmatizado e da vivência do que estigmatiza. E meu sonho, gente, é a gente poder se reconhecer como indivíduos amarelos, verdes, brancos, pretos, da cor que for, porque nós somos pessoas boas, nós somos pessoas más, nós somos pessoas que se preocupam com outros ou não. E eu acho que hoje, mais do que nunca, isso é importante, ainda mais eu podendo admirar vocês, porque isso nos dá uma chance de ter uma representatividade cidadã. Nós temos eleições se aproximando,
eu acho que nós temos a obrigação de cada um de nós ter a sua versão. Eu gostei muito do que todo mundo falou, eu gostei muito do que a Neida falou, e eu gostei muito de tudo, mas eu acho que nos impõe a chance, é engraçado, nos dá a chance de pensar que nós podemos agir, e agir usando o nosso direito civil. Nós temos eleições, nós temos que pensar sobre quem nós estamos elegendo, nós temos que pensar sobre quem está aí. E eu gostaria de votar na Gladys e no Jefferson. Eu estou brincando, mas eu quero falar que o que a gente tem é que pensar no valor humano. É assim que a gente muda. Eu mudei, eu agradeço e tomara que eu continue aprendendo com vocês. E obrigada, Joyce. Obrigada, Eneida. Liguem os microfones. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi uma noite ótima para a gente, né, ouvir, pensar, aprender junto. Agradecer a Eneida, agradecer ao Jefferson, a ti, Joyce, agradecer à sociedade pelo convite. E eu quero finalizar dizendo uma coisa que, em alguma medida, me constitui, né? Então, eu tenho uma trajetória familiar que é uma trajetória muito diferente do conjunto das famílias negras. Sou filha de um pai e de uma mãe com curso superior, duas pessoas com mais de 80 anos que puderam estudar, né? Mas tenho avós dos dois lados da família que, sim, trabalharam como empregados domésticos, empregados do campo, como peões nas fazendas do interior do estado, e que sempre tiveram um orgulho da sua negritude e, ao mesmo tempo, consciência do que significava ser negro e das dificuldades que enfrentariam. Bom, dito isso, eu quero dizer algo que realmente me constitui por essa trajetória e pelas questões teóricas. Nós diferimos. Diferir, ser diferente é do humano, nós não somos iguais. É uma escolha hierarquizar as diferenças e, a partir dessa hierarquização, promover desigualdades. Dizer que um cabelo é melhor ou pior que o outro, que um é mais bonito, um é mais feio que o outro, que um é mais inteligente ou menos inteligente do que o outro, é uma escolha. A hierarquização, ela não é inerente à diferença. Nós fazemos. A diferença enriquece, ela nos institui de um outro modo no mundo. Nós não precisamos cair num discurso de revanche, revide, para que possamos aprender com as nossas diferenças raciais, né? Então, eu gosto muito de pensar que a diferença nos enriquece, que o que as comunidades negras buscam é justiça e equidade, não vingança. Que nós continuemos assim, sendo capazes de nos escutar e aprender juntos. Obrigada, viu? Muito obrigada, Gladys. Jefferson. Eu queria agradecer a ti, Joyce, queria agradecer a Eneida, a Gladys, né, a sociedade num todo, todo mundo que trabalhou, de certa forma, para que esse encontro acontecesse. Isso é muito importante, esses tipos de discussões, e eu, pessoalmente, eu cresço a cada discussão que eu participo, a cada debate que eu participo, e eu fico muito feliz em participar e estar contribuindo de alguma forma. Eu queria pegar um pouquinho, fazer uma síntese rapidinha de o que cada um falou, agora, ultimamente, da última vez. A Alice, assim, o racismo, ele é um problema de todos, né? E durante muito tempo as pessoas acharam que o racismo era um problema dos negros, né? E a gente sabe que o racismo é um problema de todos, é um problema social. E esse problema social, ele é relevante no sentido que, se a gente não resolver ele, se a gente não aprender a conviver junto e não resgatar as nossas culturas, e não aprender a conviver junto nessa diferença da qual a Gladys falou, vai ser ruim para todos. Né? Não vai ser ruim para o negro, não vai ser ruim para o indígena, não vai ser ruim para o branco, vai ser ruim para todo mundo. A gente vive em sociedade, a pandemia trouxe isso na cara da gente. A gente vive, sim, em sociedade. E o que é viver em sociedade?
estar interligado um com o outro. Independente da cor, independente da raça, independente de onde venho, da origem, da cultura, nós estamos interligados. E nós temos que respeitar, sim, nossas diferenças, mas a gente tem que saber que todo mundo merece ter uma qualidade de vida, merece ser ouvido e merece ser respeitado. Essa é a mensagem que eu termino aqui para deixar para vocês. Queria desejar uma boa noite a todo mundo e que tenham muitas vezes esse tipo de discussão aqui. Valeu, obrigado. Jefferson, obrigada. Bem, tenho que finalizar com pesar, né? Eu queria agradecer profundamente a vocês, três, Gladys, Jefferson e Eneida. Vocês fizeram a diferença, né, essa noite, para todos nós da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e para todos os ouvintes, com certeza, né? Vocês nos tocaram profundamente na nossa invisibilidade, né, na nossa falta de conscientização, e nos tocaram também, como a Gladys trouxe, para um olhar positivo, para que a gente possa, cada vez mais, através desses coletivos, como o Jefferson traz também, que a gente possa, que nem diz o dos anjos, embaralhar as cartas. Né? Quanto mais nós pudermos embaralhar as cartas, né, melhor vão ser os jogos. Né? Então, assim, eu queria dizer assim, que eu estou profundamente emocionada e grata. E convido a todos para quarta-feira que vem, vamos dar seguimento ao nosso ciclo de debates, né, onde o tema vai ser Educação e Psicanálise, cara a cara com racismo estrutural no ensino fundamental. Tá? Então, as inscrições são no mesmo link e aguardamos todos vocês. E, mais uma vez, obrigado a vocês e uma boa noite.